Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática Financeira. Vamos começar? Olá, este é o nosso segundo vídeo da nossa primeira aula do curso de Matemática Financeira. Nessa aula vamos aprender um pouco sobre juros. Vamos lá? Como havia dito antes, os juros é um tipo de recompensa para a pessoa que fica sem o dinheiro no momento em que poderia estar livre para consumir ou fazer o que quiser com dinheiro, e um tipo de cobrança, um tipo de gasto, custo para a pessoa que não tinha dinheiro na hora que precisou e teve que tomar emprestado. Bom, os juros, eles podem ser de vários tipos. Para tentar entender essa situação, vamos ver o seguinte caso hipotético. Dois bancos mantêm uma linha de crédito que empresta e credita em conta do interessado R$1.000, com taxa de juros de 10% ao ano. No dia 10/10/2020, para ser pago integralmente de uma só vez em 5 anos, ao final da operação financeira. Entretanto, o Banco Alfa exige um pagamento de R$1.500 ao final dos 5 anos e o Banco Beta um pagamento de R$1.610,51 ao final do mesmo período. Como pode ser isto? A taxa de juros, os prazos e os capitais não são os mesmos? Como esses resultados podem ser diferentes? Isso acontece exatamente pelo fato dos juros ter vários tipos. Os principais tipos de juros são os juros simples ou regime de capitalização simples, que nesse tipo de juros só o principal rende juros ao longo da vida do investimento, ou seja, os juros são calculados apenas em cima do capital inicial. E os juros compostos, ou regime de capitalização composta, onde após cada período os juros são incorporados ao principal e passam por sua vez a render juros. Nesse segundo caso eu tenho juros sobre juros. Vamos conferir qual regime de capitalização cada banco usa. Então, primeiro vamos capitalizar os R$1.000 pelos 5 anos no regime de capitalização simples. Para isso vamos usar a seguinte tabela. Vou considerar a data, essa data é o final de cada período, o período, o valor sobre o qual vão ser calculados os juros, o saldo inicial do período, os juros calculados no período e o saldo final do período. Note que o valor na base de cálculo não se altera. Eu tenho R$1.000 em todos os meses, em todos os anos, desculpe. E o valor dos juros também não se altera. São R$100 de juros em todos os anos. E por fim eu chego a R$1.500 no final do quinto período. Usando o regime de capitalização composta, nós podemos fazer o cálculo usando uma tabela semelhante à anterior. Nesse caso, eu tenho mais uma vez as datas de capitalização, o final do período de capitalização, os períodos, a base de cálculo em cada período, o saldo inicial do período, os juros calculados no período e o saldo final no período. Note que no final do primeiro período eu tenho um valor de 1.100 e esse valor vai ser o valor na base de cálculo desse período, ou do período seguinte, perdão, do segundo período. E assim por diante.
Ao final do segundo período, eu tenho o valor de 1.210 e esse vai ser o valor para a base de cálculo no terceiro período. Por fim, eu vou ter um total de 1.610,51. A partir da análise dos cálculos no regime de capitalização simples e compostos, nós podemos concluir que o Banco Alfa usa o regime de capitalização simples, enquanto o Banco Beta usa o regime de capitalização composta. Além disso, nós podemos analisar o fato do empréstimo ser mais vantajoso para o cliente no regime de capitalização simples, pois gera um valor menor a ser pago no final dos 5 anos, enquanto ele é mais vantajoso para o banco no regime de capitalização composta, pois gera um valor maior a ser pago, de 1.610. O juros simples tem uma aplicação muito restrita, sendo usado principalmente em operações de curto prazo, até porque a curtíssimo prazo, um período apenas, o montante da aplicação é o mesmo nos dois regimes de capitalização. Na prática, a maioria das operações financeiras são referenciadas em juros simples, ou seja, eles tomam como referência, eles apresentam a operação na forma de juros simples, só que elas são calculadas exponencialmente a juros compostos. E, em especial, a lei dos juros compostos, ela também é usada em outros ambientes, além do mercado financeiro, como o estudo do crescimento demográfico, por exemplo. Até o estudo do crescimento de uma população de bactérias. Ele também é um estudo feito na base exponencial. Outra forma de olhar a capitalização em juros é olhar se ela é uma capitalização contínua ou descontínua. Então, a capitalização em si ele é o processo de formação e incorporação dos juros ao capital. Na capitalização contínua, o processamento dos juros ocorre em intervalos instantâneos, curtíssimos. É de difícil aplicação e comumente é usado no faturamento do supermercado, pois ele ocorre continuamente, não apenas em um intervalo específico de tempo. Ou seja, as entradas e ou saídas de dinheiro são mais facilmente tratadas como contínuas no tempo e não pontuais, como na capitalização descontínua, onde os juros são formados apenas no final de cada período de capitalização. A caderneta de poupança é um exemplo desse tipo de capitalização descontínua. Nesse caso, há momentos claros de entrada de dinheiro, despesa ou incidência de juros. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre juros simples. Até lá!